Meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, que alegria podermos, nesta data do calendário cristão tão importante para nós, o dia que nós celebramos o domingo da ressurreição do nosso Senhor Jesus, estarmos aqui gravando os atos do culto para que cada família, cada irmão, irmã esteja em seu lar, ouvindo a palavra de Deus, cultuando o Senhor, glorificando o nosso Deus. Vamos então iniciar o culto desta noite. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O tema do culto desta noite é Jesus, a nossa Páscoa. Vamos iniciar este momento de adoração ao nosso Deus, lendo o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, do verso 1 ao verso 10. Mateus 28, de 1 a 10. Vamos fazer esta leitura de forma alternada. Convidar a nossa irmã Dona Iris para, representando a igreja, estar fazendo a leitura juntamente comigo. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá me verão. Amém. Quero destacar o verso 6, que diz: Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Pedi ao Israel que nos conduza numa oração de adoração ao nosso Deus. Senhor, nosso querido Deus e amado Pai, agora eu entro na sua presença, ó Pai, para mais uma vez, Senhor, te agradecer por nós podermos estar aqui, Senhor, cultuando a Ti, mais uma vez levando a Sua palavra aos que necessitam, ó Pai. Amém. Nós te adoramos, ó Pai, porque sabemos que mesmo nessa situação, nessa pandemia, Senhor, o Senhor está no controle de tudo e a Sua vontade é perfeita, ó Pai. Nos abençoe, esteja nos livrando de todo mal, Senhor, e que enquanto essa pandemia continuar, que o Senhor esteja nos dando forças, ó Pai, para que possamos espalhar a Sua palavra ao mundo, Senhor. Amém. Obrigado por tudo mais uma vez. Te adoramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aí em adoração, vamos louvar ao Senhor com o hino
de número 272. Aleluia ao Cristo Rei de vivo. Número 272. Faremos a leitura do profeta Isaías, que se encontra no profeta Isaías, capítulo 53, versos 4 e 5. Texto bem conhecido dos irmãos, Isaías 53, versos 4 e 5, que diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse momento que a palavra de Deus nos traz uma revelação, uma profecia que se cumpriria, e sabemos que se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus. E de modo muito claro, a palavra de Deus nos diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. Ele tomou sobre si. Pelas nossas transgressões Ele foi moído e transpassado. Queridos, e é por isso, é porque sabemos que foi o nosso pecado que levou o Senhor Jesus à cruz, é que nós devemos nos curvar diante dele, suplicar o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia. Coloque-se na presença do Senhor neste momento. Peça ao Pai. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele pagou na cruz os nossos erros, as nossas iniquidades, pelos nossos erros e nossas iniquidades. Então é um momento que você é consciente do pecado que você tem cometido. É o momento de você chegar na presença do Senhor, através de Jesus Cristo, pedindo perdão.
Vamos colocar então nossa vida na presença do Senhor neste momento. Abaixe sua cabeça, vamos usar aí. Eu vou conduzir a igreja nessa oração de confissão de pecados. Deus eterno, Pai Santo, primeiramente nós queremos mais uma vez bendizer ao Senhor e te agradecer, porque o que nós constatamos neste texto que acabamos de te ler é que o Senhor enviou teu Filho amado Jesus Cristo, como o Senhor havia prometido e já era profetizado pelo teu servo Isaías, que ele viria para levar sobre si os nossos pecados, para que ele fosse moído pelas nossas transgressões. Ele morreu por nós, ele levou sobre si as nossas iniquidades. Ó Deus, e reconhecidos que causamos tamanho sofrimento ao nosso Senhor, reconhecidos de que merecíamos o pecado, merecíamos a condenação do pecado, merecíamos a morte, mas de Ti recebemos a graça e a misericórdia, não gratuita para nós, mas pelo sofrimento, pela dor, pela morte do nosso Senhor Jesus. Por isso nós, humildemente, ó Deus, nos envergonhamos, como diz o teu servo Daniel, a nós nos cabe corar de vergonha. Envergonhados, nós nos prostramos diante da tua presença, porque cada pecado que cometemos, cada iniquidade, ó Deus, que praticamos a cada dia da nossa vida, deve nos trazer à memória que foram eles que cravaram Jesus na cruz. Por isso nós te suplicamos, ó Deus, cada dia, perdão. E louvamos ao Senhor, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado, porque o Senhor enviou Jesus para morrer na cruz por nós. Por isso nós estamos aqui para te cultuar, para te louvar, para nos prostrarmos na tua presença e adorarmos e louvarmos ao Senhor, porque Ele nos salvou em Cristo. E por isso nós te louvamos, te adoramos, te glorificamos e suplicamos cada dia o teu perdão. Em nome dele que morreu por nós, nosso Senhor Jesus Cristo, que oramos. Amém. E ainda nesse momento de confissão e contrição, vamos agora fazer a nossa oração de uma forma cantada. Vamos refletir na letra deste hino que nos chama a um desafio. E é esse o título do hino: Desafio, hino de número 270. Vamos refletir na letra desta canção. Meu sangue
consagração ao Senhor. E eu convido os irmãos a abrirem no profeta Jeremias, capítulo 31. Faremos a leitura dos versos 31 a 34. Jeremias, capítulo 31, de 31 a 34. Farei a leitura, peço que os irmãos nos acompanhem. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Louvado seja o Senhor, porque esta nova aliança foi firmada na pessoa de Cristo com o seu povo, que nos inclui de toda a terra, pequenos e grandes. O Senhor prometeu que perdoaria os pecados deste povo, as iniquidades deste povo, e jamais se lembraria deles. O Senhor Jesus venceu na cruz do Calvário o preço dos nossos pecados, que é a morte. Por isso, o Senhor não se lembra mais dele, porque a vitória de Cristo na cruz nos purifica de todo o pecado. O Senhor nos perdoa em Cristo Jesus, mas pede que o confessemos a Ele. Mas é firmado nesta palavra, nesta profecia, que nos traz tamanha alegria desta nova aliança, é que nós vamos louvar ao Senhor neste momento. Vamos adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, agradecer a Deus, consagrando-nos a Ele, que nos deu esta rica promessa cumprida na pessoa de Jesus. Louvemos ao nosso Deus com dois cânticos. E os irmãos, como temos dito, este seria o momento de trazer ao gasofilácio seus dízimos e ofertas, como não estamos podendo fazer aqui no templo, faça com a tesouraria da nossa igreja, para que possamos cumprir os nossos compromissos. Que Deus, então, seja louvado neste momento e que os irmãos consagrem suas vidas também seus dízimos e ofertas. Louvemos o Senhor. Oh
Amém. Graças a Deus, porque temos a certeza que a nossa vida está nas mãos do nosso Senhor Jesus, que vive está. Vamos orar a Deus, consagrando nesse momento os dízimos e ofertas que serão entregues à tesouraria da nossa igreja. Convido para esta oração e já nos preparando para ouvir a palavra do Senhor, a nossa irmã Dona Iris. Grande Deus, Pai eterno, louvado e engrandecido, Senhor, maravilhoso é o Teu nome, muito obrigado, Deus, porque Tu nos deste a oportunidade de estar na Tua casa, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para aprender e praticar nas nossas vidas diárias. Louvamos o Teu nome, Deus, por esta semana esta, Senhor, como chamamos Semana Santa, semana em que nós comemoramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, queremos te clamar, ó Deus, pelos teus filhos, ó Pai, espalhados na face da terra, Senhor, neste momento de pandemia. Tantos podem estar até sofrendo, nós não sabemos, mas te clamamos a tua misericórdia por cada um deles. Também, ó Deus, te pedimos, ó Pai, perdão pelos nossos pecados, pedimos a tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Deus. E te agradecemos, Senhor, também pelos dízimos e as ofertas, Senhor, levada à tua casa, Pai, para que ela seja abençoada por ti e que seja bem administrada, Deus, para as necessidades da tua casa. Amém. Senhor, fica com cada um de nós, em especial te clamo pela família Esmirna, Senhor, pelo teu povo, Senhor, que hoje não pode estar aqui, Senhor, mas que nas suas casas, onde estiverem, meu Deus, possa estar também te adorando, glorificando e exaltando o teu santo nome. Amém. Que só tu és digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Amém. Muito obrigado por tudo, Senhor, fica conosco, nos dá uma noite debaixo da tua graça. Essa oração nós te fazemos no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, vamos passar então um momento de edificação, um momento de ouvirmos a palavra do nosso Senhor. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Faremos a leitura dos versos 14 a 23. Lucas 22, de 14 a 23. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até a que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Amados, nós estamos aí nesta semana chamada Santa, ou comemorada aí pelos católicos, por outras religiões, como a Semana Santa. Aí falamos de Quaresma, que é a mesma coisa de uma quarentena, falamos da Páscoa, e aí tem o dia, né? Aí cada dia tem um nome.
aí temos lá o domingo de Ramos, temos aí depois sábado, sexta da paixão, sábado de aleluia, domingo da ressurreição e por aí vai. Vivemos então aí nesse calendário católico, esse calendário aí de algumas igrejas, esse período chamado de Semana Santa. Nesta noite eu quero então falar com os irmãos à luz deste texto, que o título mesmo da nossa tradução já mostra, que trata-se aqui da última Páscoa e depois da ceia do Senhor. Então estamos falando daquilo que Jesus fez nesta semana que nós estamos neste momento, neste calendário nosso aí, comemorando um dos atos do Senhor Jesus desta semana, que foi aqui a celebração da última Páscoa, remetendo ao Antigo Testamento, e a instituição da ceia do Senhor. Ele vai chamar aqui de uma nova aliança. E nós precisamos então entender essa transição aqui de Cristo da última Páscoa, cumprindo o ritual da lei mosaica, da lei dada por Deus a Moisés, a lei judaica, e a transição quando o Senhor Jesus estabelece então uma nova aliança com o seu povo, celebrando a ceia do Senhor. Então vamos, à luz desse texto, nesta noite, olhar então essa transição, a Páscoa e ao que seria então essa ceia do Senhor. Falamos que no início do culto, que o tema do nosso culto é Jesus é a nossa Páscoa. Então já estamos afirmando que a nossa Páscoa está confirmada na pessoa do Senhor Jesus. Mas para o tema desta mensagem, eu quero refletir com os irmãos nesta noite sobre uma nova aliança e uma nova vida em Cristo. É sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Uma nova aliança e uma nova vida em Cristo. Então, convido os irmãos a acompanharem comigo aí a explicação, a orientação, para que a gente entenda um pouco do que estava ocorrendo. Essa semana eu postei aí no grupo da igreja, grupo de WhatsApp, essa semana chamada Santa. Desde o domingo, chamado Domingo de Ramos, quando Jesus ele entra em Jerusalém triunfantemente, onde o povo recebeu ele num jumentinho, e ali cantavam, clamavam, exultavam a Jesus: Hosana, o que vem em nome do Senhor. Hosana ao Rei, Hosana a Jesus. O povo ali estava celebrando a entrada de Jesus em Jerusalém, pouco depois dele ter ressuscitado Lázaro. Jesus é o autor da vida. Jesus é aquele que tirou Lázaro do túmulo, ressuscitou Lázaro, e depois então ele é recebido com festa, ele é recebido com honrarias em Jerusalém, na sua entrada triunfal, iniciando então aquela semana. Naquele domingo Jesus foi recebido ali com triunfo, foi recebido com júbilo. E ali nós relatamos o que ocorreu na segunda, na terça, na quarta, e agora nós estamos aqui neste evento que se deu na quinta-feira. Jesus, pelo menos no consenso da maioria aí dos teólogos, este evento teria se dado então na quinta-feira, naquela data que seria então celebrada a Páscoa, conforme a lei dizia que deveria ser. A primeira coisa então que eu quero chamar a atenção dos irmãos neste tema, uma nova aliança e uma nova vida em Cristo, nós precisamos, para entender o novo, uma nova aliança, uma nova vida em Cristo, nós precisamos entender o que estamos deixando para trás, o que está ficando então de uma antiga aliança. E é isso que a gente quer falar neste primeiro momento, neste primeiro ponto, e chamar a atenção dos irmãos de que com Cristo nós desejemos uma nova aliança. Como Cristo, desejemos uma nova aliança. Diz o texto, no versículo 14:
chegada a hora, que hora? Se nós observarmos no versículo 7 deste mesmo capítulo, vai dizer: chegou o dia da festa dos pães ázimos, em que importava comemorar a Páscoa. Chegou o dia da festa dos pães ázimos, em que importava comemorar a Páscoa. Por que importava comemorar a Páscoa? E aí, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Aqui eles são chamados já de apóstolos. Então é chegada a hora. Que hora? A hora dos pães ázimos, a hora daquilo que é chamado a Páscoa. E aí, para entender isso, por que isso estava sendo realizado, a igreja bem conhece, a Páscoa que foi instituída e está descrita lá em Êxodo, no capítulo 12, nós olhamos o verso 11 de Êxodo, que vai dizer ali de como eles deveriam, quando foi instituída essa Páscoa, e uma informação importante nesse texto está no versículo 11, capítulo 12, verso 11, diz ali, quando o Senhor Jesus deu essa orientação a Moisés, o versículo 1 vai dizer: disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. Então é Deus e Yahvé, Deus da aliança, dando uma ordem a Moisés e a Arão, onde que eles estavam? Na terra do Egito. E aí o verso 11 vai dizer: desta maneira o comereis. Depois do Senhor ter dito o que eles deveriam fazer, vai dizer ali, como que eles deveriam celebrar a Páscoa. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis. A pressa é a Páscoa do Senhor. Aqui então é a primeira vez que nós entendemos isso, essa ordem dada por Deus a Moisés, e ele vai dizer: é a Páscoa. Que Páscoa? A Páscoa do Senhor, a Páscoa de Yahvé, a Páscoa que o Senhor da aliança com o seu povo, o povo de Israel, celebrado na aliança que Deus havia feito com Abraão. Deus agora estabelece nesta aliança um cerimonial, que ele vai dizer: esta é a Páscoa do Senhor. E ali eles tinham que ter um ritual para celebrar essa Páscoa. Eles tinham que comer essa Páscoa, que era matar um cordeiro, quando a gente vai ler qual era todo esse ritual, era um cordeiro puro, macho, limpo, de 1 ano, sem defeito. Ele deveria ser imolado, o sangue deveria ser aspergido. Aquele ritual ali representava aquilo que apontava para aquilo que seria cumprido em Cristo, o sangue vertido em prol do seu povo, um cordeiro santo, inocente, o sangue dele sendo derramado para então cobrir o pecado daquele povo, do povo de Israel. E eles deveriam então comer, fazer esta cerimônia com os lombos cingidos, ou seja, vestidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comer à pressa, porque era a Páscoa do Senhor. E aí a gente vai entender o porquê isso. Então, primeiro, o que significa a expressão Páscoa, que vem da palavra hebraica Pessach, que significa passar por cima, passar sobre. Então, a ideia desta expressão, quando nós entendemos a história da Páscoa estabelecida por Deus ao povo de Israel que estava no Egito, nós entendemos o que estava acontecendo com o povo, uma história bem conhecida aí dos irmãos. Eles estavam em cativeiro, eles estavam ali escravizados por Faraó. O povo estava escravizado, claro, por conta da penalidade, por conta do juízo de Deus sobre o seu povo, por conta do pecado deles. Deus fez com que eles fossem levados e fossem colocados ali no exílio, que durou mais de 400 anos de cativeiro, lá no Egito. E ali, Deus, quando decide, depois de mais de 400 anos de cativeiro, Deus decide libertar o seu povo
por isso é que está em Êxodo, né? Saída. O povo ele vai ser liberto, ele vai sair da escravidão, ele vai sair do cativeiro, ele vai sair debaixo do jugo de Faraó. Deus decide libertar o seu povo, então Deus estabelece a Páscoa. Dentre as 10 pragas que o Senhor colocou sobre Faraó, sobre o povo do Egito, para poder livrar o seu povo, esta era a última praga, quando Deus iria passar o anjo da morte para ferir, para matar todos os primogênitos do Egito. E o sangue, a Páscoa, era matar então esse cordeiro, aspergir o sangue deste cordeiro sobre os umbrais da porta, e onde o anjo da morte do Senhor passasse e visse este sangue, aquele lar não seria atingido, os primogênitos daquele lar não morreriam. E assim foi feito, o povo de Israel fez isso, e o povo de Israel foi poupado da morte, o primogênito não morreu. E tudo isso, obviamente, faz uma analogia para Cristo, o primogênito, o unigênito, o Filho de Deus, que morreu. Os primogênitos do povo de Deus não morreram, mas o primogênito do Senhor, primogênito de Deus, veio ao mundo para morrer no lugar do povo de Deus, no lugar dos primogênitos, no lugar dos filhos da aliança. Então, tudo isso é uma analogia, a Páscoa é uma analogia, o Cordeiro é uma analogia. Nós vimos isso claramente quando João é anunciado, quando João, aliás, anuncia sobre Jesus, lá no capítulo 1, no verso 29, ele vai dizer acerca de Jesus. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Nós sabemos que Jesus é mais velho do que João Batista, mas ele está dizendo acerca de Jesus que ele já existia antes dele. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Filho de Deus encarnado, que veio para morrer, para ser o cordeiro, para ser o sacrifício, como nós lemos lá na profecia de Isaías, capítulo 53, certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, sobre as suas pisaduras fomos sarados. Então este é o momento que precede a confirmação desta profecia. Então nós estamos aqui numa transição, do Antigo Testamento para o cumprimento daquilo que os profetas haviam dito, daquilo que prefigurava a Páscoa, para uma nova aliança que se cumpriria em Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas esta época é muito importante que nós tragamos então a memória, para que a gente traga a memória tudo isto que ocorreu, como que foi estabelecida essa Páscoa, por que ela foi estabelecida e o que ela representa, para que a gente possa dar o devido valor quando nós celebramos esta data todos os anos. É sempre bom trazer à memória essa história, não para celebrar a Páscoa, não estamos aqui para celebrar a Páscoa, Jesus é a nossa Páscoa, mas estamos aqui para trazer à memória o que a Páscoa representa para nós. O que era a Páscoa? Como ela era estabelecida? Um cordeiro era morto para a purificação do pecado do povo de Deus. Porque esse cordeiro ele estava ali representando a salvação dos primogênitos, daquelas famílias da aliança. Os primogênitos não foram mortos, eles foram poupados. Mas então, chegada a hora desta celebração, pôs-se Jesus à mesa, onde ali seria assado o cordeiro, puro, depois de imolado, sangue expedido, cordeiro assado, imolado, e ali tinha todo o ritual, eles teriam que comer ervas amargas, o pão sem fermento, não levedado.
E tudo isso tem o sentido de pureza, né? Sentido de queimar toda a impureza, de não ter nada ali impuro. Assim como também o cálice, o vinho, que eles tomavam ali 4 cálices de vinho, junto com aquilo, isso tudo estava descrito, regulamentado na lei mosaica, na lei que Deus havia dado para o seu povo, que remetia para aquele momento e para aquela aliança com o seu povo até este momento, até o momento que Jesus viria, até o momento que Jesus nasceria, cumpriria o seu ministério e chegaria esse momento dele fazer então agora uma nova aliança com o seu povo. Então é neste momento que nós estamos, numa quinta-feira, antes da morte de Jesus Cristo. Ele está celebrando ali a última Páscoa com os seus apóstolos. E é interessante também observar que quem deveria conduzir este cerimonial de Páscoa era sempre o anfitrião, era sempre o homem da casa, o chefe da família, ele que estava ali coordenando, ele que estava ali fazendo então este cerimonial, recebendo com a sua família, repartindo com os seus familiares. Provavelmente o Senhor Jesus, a Bíblia descreve que ano após ano eles iam a Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa, cumprindo assim a lei do Senhor, de Yahvé. Eles iam a Jerusalém para celebrar essa Páscoa. Mas notem que nesta Páscoa, a última Páscoa, Jesus não está com sua mãe. Provavelmente aqui José já era morto, mas ele não está, não é José que está conduzindo esta cerimônia, não é José que está conduzindo então esta Páscoa. E Jesus, ele está ali, o texto vai dizer que ele está ali com os seus apóstolos. Ele não está ali com a sua família, e ele é o anfitrião. Ele está ali então conduzindo todo este ritual da Páscoa. Então o versículo 15 vai dizer: e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa específica, antes do meu sofrimento. Quando nós olhamos lá no texto, na língua original do grego, a gente vê que ali era uma ansiedade assim de fissura, uma pressa. Jesus estava ansioso, desejoso, com pressa que aquele momento chegasse logo. Imaginando todos os anos anteriores em que Jesus sabia que chegaria um momento em que ele teria que comemorar, ali naquela última ceia, estar com seus discípulos e logo em seguida ele ser entregue para ser crucificado. Jesus sabia que esse dia chegaria. Então, ao longo de alguns anos, certamente Jesus estava ansioso para que este momento chegasse. E aqui chegou o momento tão esperado, onde Jesus então celebraria esta última ceia do Antigo Testamento, essa última Páscoa do Antigo Testamento, a antiga aliança, para então aqui iniciar uma nova aliança. Então Jesus estava ansioso, desejando ansiosamente comer com eles aquela que seria a última Páscoa. E ele vai dizer no versículo 16: pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois eu vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Ali Jesus então ele está celebrando com os seus apóstolos, dando a ele, repartindo. Era Jesus que estava repartindo o pão, o cálice, e dizendo, afirmando para eles que ele não mais comeria, ele não mais beberia não comeria daquele pão, daquela ceia, né, que era o cordeiro, e não beberia mais daquele vinho, até que viesse o reino de Deus. Não beberia com eles, e ali era a última ceia. Então ele está fazendo essa transição com os seus apóstolos. Antes do meu sofrimento, Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, seria entregue em sofrimento, e por isso ele afirma:
que ali estava sendo a última ceia, e só viria a ser novamente celebrada no reino, quando o reino de Deus viesse. Queridos, então aqui é muito importante nós entendermos isso. E quando ele diz recebei e repartir entre vós, ele está dizendo, esta é a última ceia, receba ela, distribua ela, vamos cear, vamos cumprir esta última Páscoa, cumprir a lei de Deus dada a seu povo, deixando assim então este momento gravado na história. E aqui então, queridos, nós temos o cumprimento disso. Aqui se encerra, aliás, algumas leis estabelecidas por Deus, pelo Senhor da Aliança, por Yahvé. Ela foi celebrada pelos judeus, pelo povo de Israel, até o momento do seu devido cumprimento, e aquilo que Jesus cumpriu, ele cumpriu de uma vez por todas. Então é um cerimonial que se encerrou aqui. Então, quando eu coloco aqui que como Cristo desejemos uma nova aliança, é que assim como Cristo ansiava por esta nova aliança, que nós também ansiemos por isso sempre, já agradecendo, porque ela já é uma verdade, mas que a gente agradeça a Deus sempre por esta nova aliança. Ansiamos por isso, e isso foi cumprido em Cristo Jesus. Certamente aqueles apóstolos, aquele povo que estava reunido com ele, eles ansiavam muito por este momento em que viria o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, e que aqueles rituais todos de levar animais ao templo de Jerusalém, sacrificar animais, aspergir sangue e fazer todo aquele cerimonial não seria mais necessário, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, cumpriria isso de uma vez para sempre. E ele diz então que não mais faria isso até que viesse o reino de Deus. E aí vem então a segunda parte do nosso texto, que vai mostrar então que, e tomando um pão, veja que agora não é mais o cordeiro, tomando um pão, tendo dado graças, agradecendo a Deus, o partiu e lhes deu aos discípulos, dizendo: este pão é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. É óbvio que aqui nós não poderemos cair no erro, incorrer no erro que muitas igrejas incorrem, de considerar o pão literalmente o corpo de Cristo. Ali tem a questão da transubstanciação, consubstanciação, ou seja, naquele momento o corpo de Cristo está literalmente naquele pão. Nós não entendemos isso no sentido literal, por obviamente não ser verdade isso. O pão se transforma no corpo de Cristo de forma literal. Cristo ele usou essas figuras muitas das vezes. Então, quando a gente olhar uma porta, a gente tem que falar, aquela porta é Jesus, porque ele disse: eu sou a porta. E assim Jesus ele diz: eu sou a luz do mundo. Ele falou tantas vezes nessa linguagem figurada, metafórica. Da mesma forma é o que ocorre aqui. Isto é o meu corpo, no sentido de isto representa o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, depois de comer o pão, tomou o cálice, o vinho, dizendo: este é o cálice de quê? Da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. O corpo é entregue em favor de vós, o sangue derramado em favor de vós. Jesus não precisava de nada em favor dele mesmo. Jesus não precisava de salvação. Quem precisava de salvação éramos nós, somos nós. Por isso que João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso já é um cumprimento daquilo que Gênesis 3,15 já dizia, quando logo após o homem pecar, da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente.
Então nós temos o cumprimento da profecia. Jesus não caiu de paraquedas aqui nesse mundo para fazer um evento que já não estivesse prescrito no Antigo Testamento. Jesus é o cumprimento das profecias. Ele é o cumprimento daquilo que a palavra de Deus diz que haveria de acontecer, como nós lemos na liturgia em Jeremias capítulo 31, versos de 31 a 34. Vamos relembrar aqui. Eis aí vem dias, diz o Senhor, olha a profecia de Jeremias. Eis aí vem dias, diz o Senhor, diz Yahvé, diz o Deus da aliança, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles fizeram o quê? Anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado. Deus deixou de ser esposo, deixou essa linguagem, de ser esposo da sua igreja ali, eles representando a igreja, haver desposado, diz o Senhor. Porque agora esta nova aliança, esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Que dias? Depois que Jesus está fazendo uma profecia futura, messiânica, depois daqueles dias em que Jesus viria para cumprir isso que nós estamos agora vendo aqui através do Evangelho de Lucas. Depois daqueles dias, diz o Senhor. E o que aconteceria depois daqueles dias? Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Notem, todos conhecerão o meu nome. Eu lhes imprimirei no coração a minha verdade. Por isso nós somos indesculpáveis quando não reconhecemos o sacrifício de Cristo, quando nós não reconhecemos a salvação que veio por meio do Senhor a nós. Ele enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Então, conforme diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, conforme nós todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor, vai dizer, que ele está oferecendo aquela ceia em memória do que Cristo fez por nós, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, fazemos o quê? Anunciamos a morte do Senhor. Até quando? Até que Ele venha no seu reino. Então a gente tem que examinar a cada um de nós mesmos para participar desta ceia do Senhor. É algo muito importante, irmãos, para nós, esta nova aliança. O que significa quando Jesus está dizendo aqui, então, que Ele firmará, quando a promessa diz que o Senhor firmaria uma nova aliança, e aqui Jesus confirma isso: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. O que é a nova aliança? Como a nova aliança é diferente da antiga aliança? O que a nova aliança tem a ver com Jesus? A nova aliança, ou Novo Testamento, é a promessa que Deus faz com a humanidade de que perdoará o pecado e restaurará a comunhão com aqueles cujos corações estão voltados para Ele. Jesus Cristo é o mediador da nova aliança, e a sua morte na cruz é a base da promessa, conforme Lucas 22, 20, que nós estamos vivendo aqui nesse momento. A nova aliança foi predita enquanto a antiga aliança ainda estava em vigor. Exatamente o que temos visto aqui.
A antiga aliança ainda estava em vigor e a nova aliança foi predita. Os profetas Moisés, Jeremias e Ezequiel aludem à nova aliança, conforme um deles nós lemos aqui, Jeremias. A antiga aliança que Deus tinha estabelecido com o seu povo exigia obediência estrita à lei mosaica, porque, conforme diz Paulo, o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. A lei exigia que Israel realizasse sacrifícios diários para expiar o pecado. No entanto, Moisés, por meio do qual Deus estabeleceu a antiga aliança, também antecipou a nova aliança. Em um dos seus discursos finais à nação de Israel, Moisés esperava com antecipação um tempo em que Israel receberia um coração para entender, conforme Deuteronômio 29:4. Moisés prediz que Israel falharia em manter a antiga aliança, Deuteronômio 29, de 22 a 28. Mas então veio um tempo de restauração, Deuteronômio 30, de 1 a 5. Naquele tempo, Moisés diz: o Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor, teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Versículo 6. A nova aliança envolve uma mudança total de coração, para que o povo de Deus seja naturalmente agradável a Ele. O profeta Jeremias também previu a nova aliança, como nós lemos aqui: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jesus Cristo veio cumprir a lei de Moisés, conforme Mateus 5,17 confirma, e estabelecer a nova aliança entre Deus e seu povo. A antiga aliança foi escrita em pedra, mas a nova aliança está escrita em nossos corações. Entrar na nova aliança só é possível pela fé em Cristo, que derramou o seu sangue para tirar os pecados do mundo. João 1:29. Lucas 22:20, que estamos vendo, relata como Jesus, na última ceia, toma o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. A nova aliança também é mencionada em Ezequiel 36, 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardareis os meus juízos, e os observeis. Guarde isso, queridos. Quando ele diz aqui: porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andes nos meus estatutos. Quando nós vamos ler esse texto aqui no final da mensagem, os irmãos vão observar que quando Jesus ressuscita dos mortos, ele vai ao encontro dos seus discípulos, e depois de abençoá-los, ele sopra. O texto vai dizer que ele sopra e o Espírito Santo entra neles. Cumprindo exatamente essa profecia, que o Senhor Jesus: porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos. Ezequiel enumera vários aspectos da nova aliança aqui: um novo coração, um espírito novo, o Espírito Santo que habita no crente e a verdadeira santidade. A lei mosaica não podia fornecer nenhuma dessas coisas. Se lermos lá no capítulo 3 de Romanos, verso 20, por exemplo, a gente vai ver que todos pecaram, não há um justo, não há um sequer. A lei mosaica não tem como fazer isso por nós, não há quem cumpra a lei integralmente, não teríamos como
Todos pecaram, todos quebraram a lei, todos quebram a lei. Por isso que o Senhor Jesus disse que Ele está removendo aquela antiga aliança, porque eles anularam a lei. A nova aliança foi originalmente dada a Israel e inclui uma promessa de fecundidade, bênção e uma existência pacífica na terra prometida. Ainda em Ezequiel 36, 28 e 30, Deus diz: habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-eis de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Deuteronômio 30, de 1 a 5. Deuteronômio 30 também, de 1 a 5. Contém promessas semelhantes relacionadas a Israel sob a nova aliança. Após a ressurreição de Cristo, os gentios também foram trazidos para a bênção da nova aliança, conforme Atos 10, Efésios 2, 13 e 14. O cumprimento da nova aliança será visto em 2 lugares: na terra, durante o reino milenar, que é o período que estamos vivendo, desde que Cristo veio, até quando Ele voltar. Então, a profecia vai dizer que nós iríamos ver isso, né? Que Cristo reina, o cumprimento dessa profecia viria no reino milenar, conforme foi cumprido aqui em Cristo, e no céu, por toda a eternidade. Não estamos mais sob a lei, mas sobre a graça, conforme diz Romanos 6, 14 e 15. A antiga aliança cumpriu o seu propósito e tem sido substituída por uma superior aliança. Essa superior aliança, conforme descrito em Hebreus 7, 22. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é Ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Hebreus 8, 6. Queridos, esta é a nova aliança. Sob a nova aliança, temos a oportunidade de receber a salvação como um presente gratuito, conforme diz em Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É pela graça, de forma gratuita. Nossa responsabilidade é exercer fé em Cristo, aquele que cumpriu a lei em nosso favor e acabou com os sacrifícios da lei por sua própria morte sacrificial, através do Espírito Santo vivificante, que vive em todos os crentes, conforme Romanos 8, de 9 a 11. Compartilhamos a herança de Cristo e desfrutamos de um relacionamento permanente e ininterrupto com Deus, conforme Hebreus 9 e 15. Esta é a nova aliança, cumprimento das profecias do Antigo Testamento, cumpridas em Cristo. Nosso desejo, irmãos, é que, como Cristo, desejemos esta nova aliança, como Cristo desejava ansiosamente cumprir a profecia, para que viesse esta nova aliança, que por Cristo abandonemos a antiga aliança. Aceite o sacrifício de Jesus por você. A única forma que temos de fazermos parte desta nova aliança é aceitando o sacrifício de Cristo por nós. Qualquer outra coisa que você coloque no lugar deste sacrifício único, histórico e redentor, você está anulando o sacrifício de Cristo. Então, assuma a tua Páscoa na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a nossa Páscoa. Ele estabeleceu uma nova aliança no seu sangue. Esta nova aliança é o cumprimento da profecia, conforme destacamos, superior à antiga aliança. Uma nova aliança fundamentada na graça de Deus por nós, que enviou Jesus para morrer por nós. E que em Cristo
sejamos encontrados fiéis. Aqui eu quero encerrar então com o restante do texto que vem nos mostrar esta necessidade. Ansiemos pela nova aliança com Cristo, abandonemos a antiga aliança por Cristo e em Cristo sejamos encontrados fiéis. Diz o versículo 21 ao 23: Todavia a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si, entre os apóstolos, quem seria dentre eles os que estavam para fazer isto. Sabemos a história de Judas Iscariotes, que o havia traído, vendido, que na sequência o texto vai mostrar isso, quando Jesus está lá no Getsemane, orando, Judas chega traindo a Jesus. Então, ai daquele por quem o Senhor é traído. A Bíblia fala que Jesus veio para trazer salvação e veio para trazer juízo. Salvação para aquele que crer e juízo para aquele que não crer. O Evangelho é pregado com dois objetivos: salvação, promover a salvação e promover o juízo de Deus. Jesus, ele precisa ser duas coisas na nossa vida. Primeiro, ele precisa ser Senhor da nossa vida, para que depois ele seja o nosso Salvador. Jesus só será o teu Salvador se antes disso ele for o teu Senhor. Então, para isso nós precisamos em Cristo andar em fidelidade, para que possamos fazer parte desta nova aliança, a aliança no sangue de Cristo. E ai daquele que cai no juízo de Deus, daquele que trai. Por isso que o apóstolo Paulo, estabelecendo a ceia, vai dizer: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ai de Judas Iscariotes, que estava ali, podendo participar daquele banquete, daquela ceia do Senhor, daquela nova aliança, mas traiu o Senhor Jesus. Comeu e bebeu juízo para si. Jesus veio para salvar e veio para condenar o pecador. Não há condenação apenas de pecado, porque quem pratica o pecado é o pecador. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, porque a condenação vem não é apenas sobre o pecado, mas sobre aquele que pratica o pecado. E só há redenção, só há remissão de pecados na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E conforme diz, encerrando aqui, capítulo 20 de João, quando Jesus aparece aos discípulos, capítulo 20, a partir do verso 19: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Quando o Evangelho é pregado, queridos, as pessoas que estão ouvindo esse Evangelho, tocadas pelo Espírito Santo, têm a oportunidade de receber pela graça o Espírito Santo, de se converter a Cristo e fazer parte desta nova aliança. E seus pecados serão perdoados. Os apóstolos, os pastores, os líderes vão por todo o mundo, pregando o Evangelho a toda criatura. Aqueles que ouvirem essa palavra de salvação terão seus pecados perdoados,
receberão o Espírito Santo e serão nova criatura, farão parte de uma nova aliança com Deus. A memória da Páscoa nos serve para saber que a nossa Páscoa é Jesus Cristo, que o nosso Redentor vive. Ele veio para trazer a paz. Paz seja convosco. Só a paz em Jesus, porque Ele é o príncipe da paz. Que Deus nos abençoe. Celebremos a nossa Páscoa, que é Cristo. Fazemos isso todas as vezes que sentamos à mesa e participamos da ceia do Senhor, comendo do pão, tomando do cálice, renovando assim a nossa fé, cada vez que participamos da mesa, recebendo dele a sua graça e renovando essa nossa aliança com Cristo Jesus. Celebre. Se hoje a igreja estivesse aqui, estaríamos celebrando, certamente, a Santa Ceia do Senhor, relembrando esta nova aliança que o Senhor fez com o seu povo. Entregue a sua vida para Jesus se você ainda não o fez. Confesse a Ele os seus pecados, se arrependa dos seus maus caminhos, deixa a antiga aliança, deixa a prática de pecado, se renda ao Senhor Jesus, porque nele e apenas nele encontraremos salvação para a nossa alma. Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua palavra que foi lida, que foi pregada nesta noite, que nos remete a esse evento histórico único e suficiente para a redenção do teu povo, um povo da nova aliança, aqueles que creem em Jesus Cristo, o Messias, aquele que havia sido anunciado pelos profetas que viria, ele veio. Aquele que havia sido anunciado que nasceria, nasceu. Seria anunciado que morreria, morreu. Que era anunciado que ressuscitaria, ressuscitou. E que foi anunciado que voltaria. E nós o aguardamos ansiosamente para que ele venha reinar, para que o reino de Deus venha e nós possamos assim cear com ele novamente para toda a eternidade. Em nome de Jesus, nós pedimos pelo teu povo, por esta nação, que os sinais desses tempos que estamos vivendo, essa quarentena, onde tem mostrado, Pai, justamente nesse período que as igrejas celebram, esse período, da quarta-feira de cinzas até a celebração da Páscoa, debaixo dessas chagas, debaixo dessas pestes, dessa peste que temos vivido, que possa o povo se render e ver os sinais do tempo se cumprindo e que Jesus Cristo está prestes a voltar. Aguardamos teu reino, a tua vinda, para consumar o tempo da história que o Senhor tem preparado para o teu povo, para toda a eternidade. Oramos para que o Senhor reine, para que venha o teu reino para toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Mas então vamos encerrar este culto cantando o hino 274, Morto e Ressurreto. Ao final, receber a bênção do Senhor e assim estaremos encerrando com um amém triste final. Cristo, tu Salvador, na
Você vê a bênção. E agora, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai que o enviou, e as ternas comunhão e consolação do Espírito Santo repouse sobre vós, amada igreja, e sobre toda a igreja de Deus, em toda a face da terra, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém. Assim está encerrado o culto, irmãos, essa noite. Deus abençoe a todos, que essa palavra realmente fique em nossos corações, possamos refletir sobre ela em nossa vida. E eu convido os irmãos a, na próxima sexta-feira, a estarem conosco online também, participando do estudo bíblico que temos feito, tem sido edificante, e também do culto doméstico, com a sua família, no seu lar. Todos os dias temos passado aí o culto, a programação para o culto doméstico. Então, que os irmãos realmente façam o culto doméstico em família, aproveitando esse período que estamos passando. Continuemos em oração pela nossa igreja, pelo nosso país, pelas nações, nesse momento tão difícil. E que cada dia mais as pessoas possam se render ao Senhor Jesus. Que Deus use esse tempo para salvar aqueles que são seus. Deus abençoe a todos, uma boa semana, na paz do Senhor Jesus. Amém.